Olá, signo de Capricórnio, sejam muito bem-vindos para a leitura de vocês. Meu nome é Natália, bem-vindos ao Flor de Lótus Tarô. Também sou uma capricorniana e já agradeço a cada um de vocês que está entrando no vídeo aqui no dia de hoje. Já vou pedindo para que vocês deixem o like, deixem um emoji, pelo menos para que o YouTube entregue os vídeos. Entregou muito pouco o signo de Capricórnio, o primeiro vídeo que eu postei na semana passada. Então eu conto muito mesmo com a ajuda de vocês para que o vídeo seja entregue para mais pessoas, tá bom? Vou começar a leitura de vocês, Capricórnio, de nós, né, capricornianos, com o Lenormand e depois eu venho com o tarô. Já vou pedindo licença aos anjos da guarda de cada um dos capricornianos que entrar nessa leitura. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e que também não vai ressoar com todos. Então pega somente aquilo que fizer sentido para você. Não pega nada que não tá batendo com o que você tá vivendo, tá bom? E depois volta para uma próxima leitura. Ó, tava querendo virar o sol, mas eu ainda tô embaralhando. Se for para vir, ele vai voltar na leitura. Signo de Capricórnio, mesa aberta pro signo de Capricórnio. Nós, capricornianos, que viemos aí passando bons bocados, né, Capricas? Vamos lá, o que temos pros capricornianos que entraram nessa leitura? Uou! A foice. Mais uma, por gentileza. Meu Deus. O chicote. Energia tensa aqui no início da leitura. Mas, meu Deus. Capricornianos, o que é isso que está vindo aqui nessa leitura? Que essa leitura nos reserva. Sério. Vamos lá, vamos começar. Veio, então vamos fazer. A foice. A foice aqui vem me falando de cortes, rupturas bruscas, assim, que precisa ser feita na vida dos capricornianos que estão entrando aqui nesse vídeo, tá? Essas mudanças, Capricórnio, sugerem muito a importância da gente tomar cuidado nas escolhas que vamos fazer, que a gente esteja ciente dos riscos envolvidos, das decisões que a gente venha a tomar aí. Lembrando que por ser uma leitura geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo, tá? Porém, tá muito forte aqui o início da leitura, me falando realmente aí de cortes, de rompimentos, de separações. Eu vejo muito essa energia aqui, mas vindo mais como um alerta, tá? Para que a gente tome cuidado nas decisões que nós vamos tomar aí nos próximos dias, meses. Para cada um vai ressoar de uma forma e tudo depende também do momento que você entrar nessa leitura. Aqui o chicote, ele vem falando de conflitos, né? Ele representa conflitos, disciplina, autocontrole. É como se a gente viesse tendo aprendizados através das adversidades. É como se as adversidades que os capricornianos têm passado nos últimos tempos não é aqui um castigo, mas sim um desafio que é doloroso, sim, que traz dor, que trouxe obstáculos para as nossas vidas, mas aqui sugere muito que a gente enfrente esses desafios de forma assertiva. Que essas experiências difíceis e que essa dor que alguém aqui ou a maioria das pessoas que entrarem nesse vídeo tem passado, é uma ferramenta para fortalecer a nossa fé, para fazer com que a gente cresça. Então aqui eu não vejo como um castigo, como algo ruim que veio para destruir, não. É aquelas coisas que vêm para ensinar, que a gente precisa aprender. É igual aquele ditado que diz que se não for pelo amor, que seja pela dor, mas que a gente aprenda de alguma maneira e nunca é tarde para aprender. Então aqui eu vejo que a maioria do público que assiste vídeos de leituras coletivas
tem uma faixa etária aí entre 30 e 65 anos. Muitos aprenderam mais rápido, outros demoraram mais tempo para aprender. Então, quanto antes a gente aprender, o quanto antes a gente consegue resolver esses desafios e esses problemas e esses dilemas da nossa vida, tá? Aqui na carta da raposa já vem pedindo que a gente tenha astúcia, esperteza, porque ou a gente pode estar sendo manipulado, tem uma energia de manipulação aqui, de pessoas enganando a gente, para que a gente fique realmente atento. Porque muitas vezes quando a gente está nessa energia, a gente acaba caindo muito facilmente em armadilhas. A gente acaba confiando em pessoas que não deveria confiar. A gente acaba se abrindo com pessoas que a gente não deveria se abrir. Então essa carta vem muito dizendo da importância da gente confiar, porém manter a nossa intuição aguçada, para que a gente não se deixe enganar pelas aparências ou por uma conversinha mole. É muito difícil o capricorniano cair nesse tipo de coisa, mas acontece, porque por mais que falem que nós somos um signo muito frio, nós temos o coração muito bondoso e muitas vezes acontece das pessoas conseguirem levar a gente ali por esse lado, sabe? Porque gostamos de ajudar, queremos dar a mão, queremos fazer assim o nosso melhor quando a gente gosta realmente de alguém. Mas aqui a carta da raposa vem pedindo que a gente tenha uma certa esperteza, que nós já temos, porém que a gente use ela a nosso favor, para que a gente não tenha maiores problemas aí, tá? Então aqui tá falando muito da energia, agora essa energia que veio aqui, muito alerta, muitos alertas mesmo, pra gente ter disciplina e autocontrole, fazer os cortes que forem necessários, que talvez esses cortes que precisam ser necessários é o que vai fazer a gente superar esses obstáculos, esses desafios que vem aqui, esses conflitos, né, que veio aqui com essa carta do chicote. Tá bom, Capricórnio? Vamos lá. O que mais temos para os capricornianos? Quais as energias? O que vem para os capricornianos após esses cortes? O que vai acontecer aí na vida dos capricornianos que entraram nessa leitura? O que a espiritualidade nos reserva? Nossa, muitas cartas, não vou aceitar, são muitas, muitas mesmo. O que a espiritualidade nos reserva? Qual é a mensagem, conselho, direcionamento que nós temos que tomar? Quais as mensagens para os capricornianos de Sol, Lua, Ascendente? Vou aceitar aqui. 8 de ouros, 3 de espadas, mais uma. Que energia é essa, capricornianos? 2 de espadas, tá? 2, 3 de espadas. E veio aqui a carta do 8 de ouros. Aqui me fala que assim, que é muito da nossa energia mesmo, muito trabalho, é como se a gente agora começasse a aprimorar aí as nossas habilidades, porque a gente está trabalhando duro, tanto para conseguir melhorar aí essa energia na nossa vida emocional, financeira. Porém, aqui veio debaixo da carta do chicote, aqui o 3 de espadas vem falando de períodos realmente dolorosos, né? De dor, de perda. E veio bem debaixo da carta do chicote que fala de dor, de perda. Então aqui veio realmente confirmar que a gente precisa se fortalecer espiritualmente, que a gente comece a enxergar, que veio aqui debaixo da raposa, o que vem travando, se tem alguém aí travando a nossa energia, o nosso campo. Tá vindo essa mensagem aqui e a gente tem que falar, nem todo mundo gosta desse tipo de leitura, eu também não gosto de fazer esse tipo de leitura com muitos alertas assim, mas é muito necessário, nem tudo são flores, então precisamos realmente estar atentos, principalmente porque a gente tem essa energia de querer ir em frente, de querer melhorar, de querer ter uma estabilidade, e às vezes as coisas não estão fluindo na vida do capricorniano, porque ele não está conseguindo ver que pode ter uma energia aqui de manipulação, de mentira, de pessoas usando de esperteza para nos levar aí no bico.
Então aqui nesse 2 de espadas também vem pedindo muito que a gente comece a fazer as escolhas que são necessárias para que a gente consiga sair dessa energia, que essas mudanças sejam feitas. Então aqui vem pedindo realmente para que a gente faça um corte nessas raposinhas que estão nos sugando. Eu vejo aqui uma energia muito de alguém sugando, pode ser marido, namorado, filhos. É como se algo realmente estivesse sugando a nossa energia e a gente fica nessa energia de dor, de... Então a gente não tá conseguindo sair, é como se não conseguisse ver. E tudo que eu consigo enxergar aqui abrindo as cartas é que assim, que tá diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Então pode ser assim, alguém muito próximo. Eu sinto uma energia muito próxima. Não é ninguém de longe, não é ninguém desconhecido, é alguém muito próximo que tá usando aí de manipulação, de esperteza para cima dos capricornianos e não deixando com que a gente foque no trabalho, foque na disciplina, foque nas coisas que a gente precisa fazer, buscando aqui. Vou continuar tirando as cartas aqui. O que mais temos para os capricornianos? O que vem para os capricornianos? Gente, sério, a gente precisa ir. 5 de espadas. Capricornianos, 7 de copas. A mesa está um pouco torta aqui. Só arrumar as cartas. Mais uma, por favor. Me fala sobre esse 2 de espadas. 2 de espadas. 6 de ouros. Capricórnio. Tô até um pouco tensa com essa leitura, porque olha, aqui, esse 5 de espadas, ele vem me falando realmente de alguém aí, ou de algumas pessoas, não às vezes só uma. Pessoas egoístas, que quer realmente ver a nossa derrota, que não quer ver a gente bem. Até porque ela veio de baixo aqui do 8 de ouros, e ela vindo aqui de baixo do 8 de ouros e da foice, eu vejo aqui muito uma energia no âmbito profissional, tá? No profissional de alguns capricornianos. É uma leitura coletiva, então só pega o que ressoa com você, não é para todos, mas eu vejo aqui alguém meio que querendo te passar a perna aí no trabalho, ou pode ser um supervisor, ou pode ser um colega, nesse sentido. Aqui no 7 de copas, eu vejo que você vai precisar fazer, nós vamos precisar fazer algumas escolhas aqui. Muitas escolhas. Mas para que a gente não se iluda. Ou também que a gente não se iluda com pessoas que estão aqui no nosso convívio, que parecem ser uma coisa, mas não são aquilo que parecem. Sabe, uma pessoa um pouco mascarada, que tem várias faces. Bom, nesse 6 de ouros aqui, eu já vejo que é uma carta de generosidade, né? Pode ser que o fato de sermos, eu comecei falando isso no começo da leitura, de sermos pessoas generosas, de querer ajudar, de querer aconselhar, nos trouxe até esse lugar. A gente se permitiu ser manipulado, ser enganado, ser traído. Para cada um vai ressoar de uma forma. Pela nossa insistência em querer ajudar quem não merece ser ajudado.
Pronto, é isso. A gente ficou aí querendo ajudar, ser generoso e, né? Não posso falar o que eu pensei. Rei de paus. O que mais? Para Capricórnio. 10 de ouros. Mais um, por gentileza. Mais um 7. 7 de paus. Capricórnio, aqui o rei de paus, ele já vem trazendo aqui para nós. Graças a Deus, gente, desculpa, eu tenho um bebê de 1 ano e ele entrou aqui. Vem trazendo uma nova visão. É como se agora a gente fosse começar a enxergar de fato o que está acontecendo, tá? A gente vai começar a ver as coisas de um outro jeito, de uma outra maneira. O rei de paus é um rei que tem uma visão a longo prazo, tem uma visão aí à distância. É um líder, né? Ele busca inspiração, ele tem uma visão, né, que é no signo de fogo, aqui me fala muito de Áries aqui, signo de Áries. E vem trazendo aí, então, essa nova visão em relação às coisas que a gente veio passando. A energia ficou tão tensa que eu tô até com a voz embargada. Aqui, o 10 de ouros vem me falando muito de que tudo isso que veio acontecendo afetou, tanto financeiramente quanto no âmbito familiar. Mas que isso muda, até porque isso aqui é um 10, né? Um 10 de ouros, né? Então esse 10 de ouros me fala muito da vida material, talvez todas essas coisas que veio acontecendo, dessas manipulações, dessas raposinhas aqui que não querem o nosso bem, que não querem ver a gente bem. Por isso que eu falei que tem muita coisa aqui no âmbito profissional, tá? Às vezes um sócio, às vezes um colega de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui a gente volta a ter a nossa estabilidade material, a nossa felicidade com as pessoas que a gente ama. Mas aqui a gente precisa buscar proteção. Essa carta do 7 de paus me fala muito de proteção. Fazer um banho de ervas, fazer orações mesmo, procurar se conectar mais com a nossa espiritualidade, porque a gente está realmente aqui numa energia bem densa, bem pesada. Mas além dela falar de proteção, ela também fala de superação. É como se a gente começando a se proteger, a gente começando a cuidar do nosso campo energético, tomar cuidado com as pessoas com que a gente se relaciona, a gente supera tudo isso que a gente vem passando, ou para alguns que vem passando. Eu falo a gente porque eu senti muito essa energia aqui e bateu muito com muitas coisas que vieram acontecendo aí há um tempo. E mesmo que eu tire as cartas para mim, nunca veio tão claro assim dos cortes que precisa ser feito e de algumas coisas que eu mesma não estava enxergando, tá? Então por isso eu tô falando muito para nós, não só pelo fato de eu ser capricorniana. Então aqui buscar mais proteção para que a gente realmente consiga superar toda essa dor, todos esses cortes que vão ser necessários, porque todo corte dói, gente. Às vezes é uma pessoa que a gente gosta muito, às vezes é um lugar que a gente trabalha, que a gente ama trabalhar naquele lugar, mas que já não é mais pra gente, que tá drenando. Sabe esses espíritos sugadores que sugam a nossa energia, que não deixa a gente avançar? Eu senti muito essa energia aqui de algo que não tá deixando a gente avançar e que precisa realmente ser cortado. Então a gente começa a aprender aqui através dessas adversidades, começa a enxergar que nem todo mundo quer a gente bem e consegue então começar a seguir em frente, a superar esses obstáculos que entrou aqui. Não quer dizer que a gente tem que deixar de ser pessoas generosas, pessoas boas, mas a gente não pode ser bom para todo mundo. Ou a gente ser bom para todo mundo e não ser bom pra gente. Então é isso que eu senti aqui, Capricórnio. Vou olhar o fundo do deck, porque a energia tá bem tensa, né? Ver o que vem aí, ó. 5 de ouros,
que é uma carta de perdas, escassez. Que lindo! Depois veio o mundo e o eremita. O mundo, o eremita, vamos ver o que mais. E a estrela. Ou seja, o que a gente não consegue ver? Que essa situação tá deixando a gente aqui nessa energia de escassez. É como se a gente tivesse meio que implorando para que as coisas melhorassem. Mas as coisas aqui melhoram, né? Que olhando o fundo do deck, as coisas vão melhorar. Para alguns mais rápido, para alguns demora um pouquinho mais, né? Quando a gente faz a leitura aqui, pode acontecer aí. Geralmente as leituras aqui é coisa assim de 3 meses. Mas eu sinto muito que para muitos vai melhorar e vai melhorar muito. Aqui veio a carta do mundo, que é de realização de desejos, que é de obstáculos superados, né? O eremita aqui já pede que a gente realmente entre nesse momento de introspecção, para que a gente comece a enxergar, olhar para dentro, olhar para o que precisa ser mudado. E aqui também a carta da estrela, que é uma carta de cura. Que mesmo que a gente venha passando por esses fardos, por esses momentos difíceis, vem a cura, vem a realização. E é isso que eu acredito também, e muito. Capricórnio, é isso que temos para hoje. E se você gostou da leitura, já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, para que a gente possa ir fazendo mais leituras, para que seja levada para mais capricornianos também nos outros signos. As coisas vão melhorar, a gente vai superar tudo isso. Então, siga sua intuição, cuidado com as pessoas que estão te rodeando aí, tá? Falo de coração aberto, porque é bem triste, assim, quando existem pessoas que não suportam ver a gente crescer, principalmente profissionalmente. Então, vamos procurar proteção, tá bom, Capricórnio? É isso. Muito obrigada por cada um de vocês que assistiu a leitura aqui até o final. Meu filho veio fazer outra participação especial. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe, muita luz, muita paz nesse caminho para a gente se livre dessas raposinhas. Um beijo!